Assista neste último episódio da série Catamarca. Seguiremos por um trajeto off-road alternativo para chegar à Ruta 16, que nos levará de volta ao Brasil. Cruzaremos o Parque Nacional Los Cardones. Percorreremos a famosa Recta del Tintim. Desceremos a sinuosa Cuesta del Obispo. Participaremos de uma festa local. Passaremos ainda por Poçadas e Maringá, já no Brasil. Deixe para nós seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para saber quando publicamos novos vídeos. Considere também tornar-se membro do Clube Dakar Overland. Assim, você estará nos ajudando a continuar produzindo mais conteúdo de valor para os viajantes. Este vídeo tem um patrocínio de Nissin Cup Noodles, solução prática e saborosa. Tire Shop São Paulo, centro automotivo oficial do Dakar Overland. Pneus Yokohama, performance e segurança desde a Patagônia. Vasten Brasil, tecnologia Overland. No episódio anterior, atravessamos o trecho mais difícil da mítica Ruta 40. No Abra de la Cay, atingimos o ponto mais elevado desta longa rodovia que cruza toda a Argentina. Enfrentamos os penhascos neste emocionante trecho da Cordilheira dos Andes e chegamos à charmosa e histórica cidade de Cati. Amanhecia na tranquila Padre-Ogasta. Nosso hotel localizava-se à margem da Ruta 40. A arquitetura colonial do hotel, Sala de Padre-Ogasta, era um verdadeiro charme. Este fértil Vale Calchaquíes possui mais de 200 quilômetros de extensão e abrange as províncias de Salta, Tucumã e Catamarca. Este era um dia muito especial, o aniversário do Sérgio. Comemoração e registro. Exatamente. Tomamos café da manhã com uma vista privilegiada do Vale Calchaquíes. Hora de prepararmos os carros para mais um dia de longo deslocamento. Como sempre, realizamos o ritual de toda manhã. Conferimos o nível dos fluidos de óleo, lavamos o para-brisa, limpamos os faróis dianteiro e traseiro e também a placa do carro. Padre-Ogasta é uma cidade de atmosfera muito tranquila, possuindo apenas 400 habitantes. Percorríamos a Ruta 33. Conforme avançávamos pelo trecho desértico desta estrada cênica, começávamos a avistar enormes cactos. Estávamos ingressando no Parque Nacional Los Cardones. Esta é a famosa Recta del Tintim, uma linha reta perfeita de 18 km de extensão, que corta este mar de cactos. Acredita-se que este caminho tenha sido construído pelos Incas antes da chegada dos espanhóis. Estamos agora atravessando pela Recta del Tintim, o Parque Nacional dos Cardones. Sabia que os cardones crescem de 1 a 5 centímetros por ano somente? Podem viver até 250 anos. E estamos agora atravessando o maior campo da América do Sul. E estes cactos viram a gente passar aqui 5 anos atrás. Estamos de volta! Conhecemos o centro de visitantes do parque. Aqui pudemos ter melhor compreensão da grandiosidade dos cactos, que mesmo crescendo apenas de 1 a 5 centímetros por ano, podem atingir mais de 12 metros de altura. Você pode levar ele só cresce 1 a 5 por ano, centímetros. Estou diante de um enorme cardone. Para fazer pose de cactos?
Chegamos a Piedra del Molino, o ponto mais elevado desta estrada. E 5 anos depois, estamos aqui novamente na Piedra del Molino, a 3.457 metros. Não é tão alto, porque nessa viagem a gente subiu a mais de 5.000 metros. Aqui inicia a magnífica Cuesta del Obispo. Esta sinuosa estrada serpenteia a Cordilheira dos Andes e proporciona uma das mais belas paisagens da província de Salta. Aquele não passa não. Nossa, o homem tá grudado no Fortuna, Márcio. Grudado. A serra tem esse nome pois há uma história local que conta que um bispo, no século XVII, subia para Cate e precisou pernoitar nesta região para continuar a viagem. Oiê! Oi! Oi! Abastecemos na cidade de El Carril. Tô deixando tudo comigo. Avistamos uma animada feira. Já era hora do almoço e entramos para conhecer um pouco mais da cultura local. Estamos aqui nesta feira que acontece todos os domingos nessa cidade. E quem tá vibrando a mano de quem foi a ideia foi, ó. Olá! Aqui também tem empanadas. Vamos continuar a viagem? Decidimos seguir por um roteiro alternativo que prometia passar por belíssimas paisagens. Aqui é um famoso destino turístico local, onde é possível almoçar nos diversos restaurantes à beira da represa ou praticar esportes aquáticos como stand-up paddle, caiaque e mergulho. Estamos passando pelo dique Cabra Corral, construído na década de 60. É de fundamental importância para o abastecimento de água e geração de energia elétrica. A paisagem, que combinava as montanhas rochosas com as águas azuis da represa, era esplêndida. Iniciamos agora mais um trecho off-road, o último desta longa jornada na Argentina, que está chegando ao fim. A estrada, repleta de curvas, acompanhava um vale com um rio caudaloso, onde os turistas praticam rafting.
Já passava das 4 horas da tarde quando nos despedimos da estrada de terra. E ainda faltavam mais de 400 quilômetros até o nosso destino do dia. Impressionante a quantidade de bichinhos estourados aqui no para-brisa. Chuva de bichinhos. Uma chuva de insetos. Dá pra ouvir o barulho deles estourando aqui. No fim da tarde, a quantidade de insetos na Ruta 16 estava impressionante. Todos os carros acabaram por esvaziar o reservatório de água na tentativa de manter uma boa visibilidade de estrada. Finalmente chegamos em Pampa de los Guanacos. Ufa, quantos quilômetros a gente dirigiu hoje? 600 quilômetros, né? Bastante. Cansamos. Saímos de mais de 3 mil metros de altitude até, ó. 300 metros. Jantamos no hotel e fomos descansar. Ainda temos 2.000 quilômetros para casa. Esta é a penúltima manhã na Argentina. O objetivo de hoje será percorrer 660 quilômetros até a cidade de Posadas, já na província de Misiones. Partiu antepenúltimo dia da expedição e agora somente na volta o tempo começou a fechar. Tivemos muita sorte nessa expedição, não pegamos nenhum dia de chuva. Chegamos à nossa já conhecida cidade de Presidência Roque Sáenz Peña. Estivemos aqui 5 anos atrás, quando a gente estava indo para Atacama. Presidência Roque Sáenz Peña. Abastecemos e passamos no mercado. Estamos de volta. Vinhos argentinos por menos de R$10, R$8. Procurávamos também uma agência Western Union para realizar câmbio, mas estava tudo fechado. Essas placas dos estabelecimentos são muito legais, né? E aí, estamos buscando mais Western Unions? Estamos procurando, tá difícil. É que hoje é feriado nacional, não é mais? Vamos torcer que tenha dinheiro aí. Passava já da 1 hora da tarde, paramos para almoçar no posto IPF de Machagay. Estamos em Corrientes e nossa primeira missão aqui será encontrar o Western Union. Finalmente, somente no Carrefour de Corrientes conseguimos realizar o câmbio. Dessa vez foi difícil. Chegamos em Posadas, nosso destino do dia, às 8h30 da noite. O Maitei é um hotel resort spa com excelente estrutura. E esta cama foi a mais macia e fofa de todas as expedições. Jantamos no restaurante hotel, encerrando assim mais um dia do nosso retorno ao Brasil. Esta é a última manhã na Argentina. Hoje já cruzaremos a fronteira e entraremos em território brasileiro. Antes de pegarmos estrada, passamos no supermercado em Posadas para aproveitar os preços favoráveis dos vinhos argentinos. Bom dia, são quase 11 horas da manhã, estamos deixando Posadas agora
E em 300 quilômetros vamos deixar o território argentino. Nossa, eu tô bem triste, nossa viagem acabou, mas o nosso destino final é a cidade de Maringá, no Paraná, Brasil. Resting on the myth of old, all of the stories have been told. Secret places hidden. Em Eldorado, realizamos o último abastecimento em solo argentino. Compramos um lanche na loja de conveniência, que será nosso almoço do dia. Quando é que eu descobri que não era Fuji? Estamos a mais ou menos 1 hora de Puerto Iguaçu. Poor excuse of a better one. I've come to realize. Estamos a poucos minutos da fronteira. Paramos antes em um mercado para gastarmos os últimos pesos argentinos que restavam em nossa carteira. Sobrou peso ainda. Agora sim, vamos para a fronteira. O processo de entrada no Brasil é muito simples e rápido. Em menos de 10 minutos, já estávamos em território nacional. Sentíamos um misto de tristeza pela proximidade do fim desta grande aventura, ao mesmo tempo que tomava conta de nós um sentimento de missão cumprida e de gratidão por termos conhecido tantas paisagens majestosas e vivenciado tantas experiências memoráveis nestes 20 dias na Argentina. Já passava das 15 horas e ainda tínhamos mais de 400 quilômetros para percorrer até nosso destino do dia. I've come to realize time goes by on its own. I am stuck here without a home, without a home. O deslocamento nas rodovias brasileiras foi tranquilo, porém cansativo, pois foi todo feito em pistas simples e com grande tráfego de caminhões. Chegamos ao destino do dia e ao nosso hotel apoio na cidade, o Maringá Airport Hotel. Há estacionamento muito amplo e seguro. O Maringá Airport Hotel nos surpreendeu com suas instalações novas e modernas. Os quartos eram completos e bem decorados, com ar-condicionado, frigobar, televisor, cofre, secador e excelente Wi-Fi. Eu vou mostrar o tamanho dessa cama pra vocês verem, ó. Eu tenho 1,60 m, hein? Excepcional para uma revigorante noite de sono. Após semanas no deserto e sem acesso a peixes frescos, saímos para jantar e matar a saudade da culinária japonesa. Hoje chegaremos em casa. Último café da manhã da expedição. Estamos aqui no hotel em Maringá. Caught behind Venetian blinds, had to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. Gente, vai ser para o nosso lanchinho para vocês pegar a estrada, tá? E eu sei que tem um de vocês que tem intolerância à lactose, então eu coloquei. Muito obrigada pelo carinho. Esperamos retornar em breve e reencontrar esta equipe tão atenciosa. Tchau, minha hotel! All alone, I think it's time for me to go burn all bridges. Em Sertanópolis, uma grande obra na pista acabou atrasando nossa viagem. Fell between the foam, pulling stitches. Time to let go, so come what may.
passávamos por Assis na hora do almoço, resolvemos entrar na cidade à procura de um restaurante. Estamos aqui no restaurante da Tami, na cidade de Assis. So long, farewell, bye-bye. Let's have a toast for those lost souls. Em Avaré, paramos para abastecer e ganhamos uma lavagem de cortesia. Seems so rebellious, it's falling apart right now. I'm bleeding, an easy kill, gonna leave it all behind. I think it's time for me to burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the fold. A hora de dizer adeus chegou. E com ela, a saudade da nossa amizade e de tudo que vivenciamos nesses dias intensos. Nesta jornada, desvendamos paisagens extraordinárias juntos. Tivemos surpresas, enfrentamos adversidades, compartilhamos momentos de apreensão e também de risos. Vencemos desafios juntos. Guardaremos cada um destes preciosos momentos em nossos corações. A expedição Catamarca foi muito mais do que apenas uma viagem. Foi uma experiência transformadora para nós. Muito obrigada por ter embarcado nesta grande aventura conosco. Nosso grande agradecimento por cada like e cada comentário que recebemos. Esperamos ter inspirado quem nos assiste a explorar esta região espetacular em nosso continente. Nossa profunda gratidão a Nissin Cup Noodles e ilustres membros do Clube Dakar Overland por nos apoiar e tornar possível a produção destes 14 episódios. Caso tenha uma sugestão de destino para o Dakar Overland, deixe nos comentários. Nos vemos na próxima expedição!